Um novo dia amanhece, e com ele vem a pergunta que talvez você nunca tenha se permitido fazer em voz alta, mas que muitas vezes ecoa dentro da sua alma em momentos de dor, incerteza e medo. E se o mundo desabar hoje? E se de repente as estruturas que você considerava firmes ruírem diante dos seus olhos? E se aquilo em que você confiava se desfizer como areia levada pelo vento? E se a vida mudar em um piscar de olhos e você se ver sem chão? Essa pergunta é mais real do que imaginamos, porque todos nós, em algum momento, enfrentamos dias em que parece que tudo ao redor se abala. Dias em que as notícias não são boas, em que o coração aperta, em que os relacionamentos estremecem, em que as finanças fogem ao controle, em que a saúde vacila, em que os sonhos parecem desmoronar. E é justamente nesses dias que precisamos de uma voz mais alta que os ruídos do mundo. Precisamos de uma rocha que não se move. Precisamos de um refúgio que não se abala. É por isso que hoje quero convidar você a mergulhar comigo no Salmo 46, um dos textos mais poderosos da Palavra de Deus para momentos de crise, medo e instabilidade. O salmista começa declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Perceba a força dessa afirmação. Ele não diz que Deus é apenas um observador distante, que apenas olha de longe o sofrimento do seu povo. Ele declara que Deus é refúgio, um lugar seguro em meio às tempestades. Ele é fortaleza, um abrigo inabalável diante das batalhas. Ele é socorro presente, não ausente. Não demorado, não indiferente, ele está ali, exatamente no momento da dor, na hora em que o coração dispara, no instante em que você pensa que não vai aguentar. E quando entendemos isso, nasce em nós uma coragem sobrenatural para enfrentar qualquer circunstância. E aqui está a questão que precisa mexer com você hoje. E se o mundo desabar agora, você tem um lugar seguro para se firmar? Porque a verdade é que não temos controle sobre a vida. O amanhã não nos pertence. A qualquer momento podemos ser surpreendidos. Mas quando Deus é o nosso refúgio, não importa o que aconteça do lado de fora, porque do lado de dentro existe uma fortaleza inabalável sustentando nossa fé. O salmista continua: Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar. Imagine a cena. A terra que deveria ser sólida começa a se mover. Montanhas inteiras, símbolos de estabilidade e firmeza, despencam para dentro do mar. Tudo aquilo que parecia inabalável, de repente desmorona. O salmista não está falando apenas de imagens poéticas. Ele está descrevendo exatamente o que sentimos quando a vida foge ao nosso controle. O chão parece desaparecer, o que era firme treme, o que era seguro se perde. E ainda assim, em meio a todo esse cenário de caos, ele afirma: não temeremos. É possível não temer quando tudo desaba? É possível permanecer firme quando tudo ao redor balança? Sim, porque a nossa segurança não está no que vemos, mas naquele que nunca muda. Não está nas circunstâncias, mas no Deus que governa sobre todas as circunstâncias. Esse é o segredo da fé. Confiar não naquilo que os olhos veem, mas naquilo que o coração sabe, naquilo que a palavra garante, naquilo que Deus já prometeu. E talvez você esteja se perguntando: mas como confiar quando a dor é tão grande? Como acreditar quando o desespero parece maior do que a esperança? Como descansar quando o mundo está caindo sobre mim? A resposta está no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que o salmista está dizendo é que, mesmo em meio ao caos, existe uma fonte que não seca. Existe um rio de vida que flui direto do coração de Deus e que enche de paz aqueles que confiam nele. É a presença de Deus que sustenta, que fortalece, que alegra mesmo nos dias escuros. E aqui está uma verdade que você precisa guardar hoje. Não importa quão violenta seja a tempestade, não importa quão profundo seja o vale que você precisa escalar, Deus está no meio dela e jamais será abalada.
É Ele quem ajuda desde o romper da manhã. Isso significa que antes mesmo de você abrir os olhos, antes mesmo de enfrentar os desafios do dia, Deus já está cuidando de você, já está preparando o caminho, já está sustentando a sua vida. As nações bramam, os reinos se abalam, diz o salmista, mas quando Deus levanta a sua voz, a terra se dissolve. Ou seja, por maior que seja a agitação do mundo, uma só palavra de Deus é suficiente para trazer ordem ao caos. Você não precisa temer os ruídos do mundo quando pode descansar na voz de Deus. E então vem a ordem mais poderosa desse salmo, aquela que ecoa como um convite direto ao nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, carregamos pesos que não podemos suportar, tentamos manter de pé estruturas que inevitavelmente vão ruir, mas Deus nos chama para aquietar, para parar de lutar com as próprias forças, para reconhecer que Ele é Deus, que Ele governa, que Ele está no controle. E agora eu quero que você traga essa palavra para dentro da sua realidade. O que na sua vida parece estar desabando? Qual é a área em que você sente que não tem mais forças para segurar? Qual é o medo que tem consumido as suas noites? Qual é o peso que tem roubado a sua paz? Deus hoje está te dizendo: aquiete-se, confie, descanse em mim. Ainda que tudo desabe, eu continuo sendo Deus. Ainda que o mundo caia, eu permaneço no trono. Ainda que todos te abandonem, eu permaneço ao seu lado. E talvez hoje você esteja enfrentando a perda de alguém querido e a dor parece insuportável. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade que te desgasta. Talvez você esteja vivendo uma crise financeira que tira o seu sono. Talvez as suas emoções estejam abaladas, seu coração quebrado, sua fé enfraquecida. Talvez você até tenha pensado em desistir. Mas hoje o Salmo 46 vem como um grito de esperança. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se o mundo desabar hoje, lembre-se, você não estará sozinho. O Senhor é a sua fortaleza. Ele é a sua rocha. Ele é a sua paz. Ele é o Deus que nunca falha. Por isso, não se desespere. Não se entregue ao medo. Não permita que a ansiedade roube a sua confiança. O mesmo Deus que sustentou o salmista, o mesmo Deus que esteve com Davi nas batalhas, o mesmo Deus que guardou Daniel na cova dos leões, é o mesmo que hoje segura você pela mão e diz: não temas, eu estou contigo. E agora eu quero convidar você a fazer dessa mensagem uma oração. Feche os olhos por um instante e permita que cada palavra se torne vida dentro de você. Diga a Deus: Senhor, ainda que tudo desabe, eu confio em Ti. Ainda que eu não entenda, eu descanso em Ti. Ainda que o mundo me assuste, eu sei que Tu és maior. Aquieta o meu coração, fortalece a minha fé, renove as minhas forças. Eu escolho hoje me esconder no Teu refúgio, descansar na Tua fortaleza e confiar no Teu socorro presente. Se você recebeu essa palavra, eu quero que você declare com fé nos comentários uma frase ou uma palavra que represente a sua confiança em Deus. Escreva algo como: Deus é o meu refúgio, ou eu confio no Senhor, ou Ele é a minha fortaleza. Isso será mais do que um comentário, será uma declaração pública de fé, será parte da corrente de oração e esperança que estamos formando aqui. E se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal Fé Cristã, mais canal Presença que Cura. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está sendo sugerido aqui ao final, porque ele vai continuar fortalecendo a sua fé e mostrando que não estamos sozinhos. Estamos no mesmo propósito, caminhando juntos em direção ao coração de Deus.